Ora, aqui estamos nós de regresso para mais um apontamento, 30 minutos como desta vez com o Paulo Pereira, ele que do outro lado está muito bem acompanhado, uma bela moldura por trás, com as cores engraçadas e que trazem outra animação a esta nossa conversa. O Paulo, que naturalmente vem falar connosco da Rádio Jovem, é esse o objetivo principal, mas antes disso, há aqui 2 ou 3 notas que eu gosto de lançar e apenas para destabilizar já no início da nossa conversa, Paulo. Por isso, espero que estejas bem, já me estás a franzir aí o sobrolho, mas tens de te preparar para estas surpresas que eu consigo arranjar. E por isso, depois de desejar boa noite, aquilo que eu tenho para te perguntar a ti é uma coisa tão simples como esta, sabendo que tu tens, para todos os efeitos, a virtude de ter crescido, podemos dizer, na Rua João de Deus, pastelaria Alabassa, das mais afamadas da nossa cidade de Évora, e acho que de repente o Paulo Pereira deixa a pastelaria para ir aparecer na Rádio Jovem. A minha pergunta inicial é mesmo essa, Paulo. Como é que acontece, primeiro que tudo, a tua formação, podemos dizer, a nível de estudos, para percebermos se encaraste os estudos já numa perspectiva de comunicação, ou, para o caso concreto, perceber como é que a Rádio Jovem acontece inicialmente na tua vida. Podíamos começar por aí, fazendo, e deixa-me só que deixe esta última nota, antes de passar a palavra, de um agradecimento muito grande ao trabalho que foi feito durante décadas por parte dos teus pais, as pessoas a quem eu tenho uma elevada estima, e gostava que transmitisses os meus cumprimentos e dizer que é um prazer poder falar com eles, pessoas que foram industriais da nossa praça e que nesta altura gozam o devido descanso, e quero que lhe transmitas da minha parte os meus cumprimentos. Por isso, Paulo, como é que é? A Rádio Jovem acontece de forma natural na tua vida? Como é que foi? Conta-nos lá. Bem-vindo. Primeiro que tudo, obrigado. Primeiro que tudo, eu quero-te agradecer pelo excelente trabalho que tens feito. Permite-me a mim, que estou um bocado mais afastado, matar saudades e ver caras que eu já não via já há muitos anos. E por muito que a gente possa ir sabendo notícias das pessoas através do Facebook, é sempre bom a gente ver as caras das pessoas e recordar histórias antigas. A primeira temporada eu ainda consegui acompanhar, mas depois ali na segunda temporada meteste ali 1, 2, 3 de seguida e eu perdi-me um bocado, mas tenho vindo a tentar recuperar e acho que tens estado a fazer um excelente trabalho. Agora, voltando à tua questão. Eu devia ter sei lá, não sei, os meus 15, 16 anos, eu era também daquele grupo da Severino de Faria e vi uma vez num jornal, ou comentámos, que havia cursos de formação na Rádio Jovem. Na altura havia 3 cursos, havia o curso de técnico, havia curso de informação e havia curso de programação. E eu, na dúvida, sem saber qual é que havia de me inscrever, inscrevi-me nos 3. E então acabei por fazer os 3 cursos. Claro, quem me recebeu, desculpa lá mais esta, mas quem me recebeu foi o José Saragossa. Ei, não! Todos. Depois tínhamos lá também o Sérgio Azogado, que nos dava o curso de técnico. E depois estava também a Sara, eu salvo erro, eu não vou precisar, mas a Sara e o Zé saberão isso de certeza melhor que eu. Um deles dava informação e o outro dava programação. Pronto. Paulo, mas deixa-me só perguntar antes disso. Até chegares a Severino de Faria, alguma vez tiveste ideia que irias estar ligado à comunicação? Pelo menos nesses tempos de Rádio Jovem, tu já tinhas a curiosidade de ouvir outras rádios? Ou foi especificamente a tal rádio da Severino de Faria? A tal cave secreta das freiras? Não cheguei a estar lá porque eu acho que isso já não foi no meu tempo. O que é que acontece? Eu sempre gostei muito de ouvir rádio, era um aficionado da Rádio Cidade. Gostava mesmo muito de ouvir na altura com aqueles brasileiros que vieram trazer um panorama completamente novo nas rádios. Eu morava na Torregela, onde os meus pais ainda moram, e tinha uma quantidade enorme de fios por cima do telhado. Pois que era isso que eu te ia perguntar, porque assim, eu lembro-me, tenho essa ideia de conseguir apenas ouvir a Rádio Cidade, que eu também queria ouvir, mas penso até que era do Algarve que eles emitiam, mas só conseguia ouvir no verão e naquelas noites muito quentes, e tinha imensa dificuldade. Amadora, pronto, eu percebo que havia também qualquer coisa no Algarve, mas tinha imensa dificuldade para os conseguir apanhar, e eu que morava ali na Rua do Eborim, e tu tinhas então mecanismos para isso, para os ouvir realmente de outra maneira. Os meus pais tinham uma moradia na Torregela, e como fica ainda num ponto alto, eu punha aqueles cabos todos por cima do telhado, com uma ligação direta à antena do meu rádio e conseguia apanhar. Ainda tenho o Live Aid todo gravado em cassetes. Já não tenho a gravador para as ouvir e as cassetes também, se hoje meter no gravador, possivelmente já não vão... fazeres a conversão, hoje em dia há mecanismos para isso, fazeres a conversão para um MP3 e com certeza que isso tudo se resolve. Mas ias-me contar, então, em relação à rádio. Pronto, entretanto, depois inscrevi-me nos 3 cursos, estive lá a ter a formação
E depois, no fim, fazíamos uma espécie de teste e quem passasse podia ficar a trabalhar na rádio. E nessa altura ainda havia a programação, ainda era feita na cave do Pátio do Salema. Eu já apanhei o Pátio do Salema. E por isso é que eu há um tempo andei a tentar perceber em que ano é que tínhamos ido para o Pátio do Salema. Para tentar perceber mais ou menos em que ano é que eu entrei, mas deve ter sido aí por 87, mais coisa, menos coisa. Pronto, depois a partir daí... E o que foste logo de início, que memórias é que tu tens? De chegares lá e teres um barrigoto a dar as boas-vindas, sei lá, alguém dessa geração, quais são as tuas memórias dos primeiros tempos de chegar à rádio no Pátio do Salema? As nossas figuras de referência, quem nos recebia lá na altura era pronto, o José Saragossa, a Sara, o Sérgio, o Espírito Santo e o Dimas. Pronto, era normalmente quem estava por lá. E a Maria José Saragossa também, né? Pelo menos é que ainda lembras dos primeiros tempos de entrar ali e dizer assim, pá, estes rapazes que fazem um som tão bom, estão aqui escondidos neste canto, deixa lá ver o que é que está aqui, olha, agora tem uma cave também, há alguma ideia? Aquilo era um mundo completamente novo, não é? Aquilo era um mundo completamente novo. Foi na altura em que se começaram a construir os estúdios cá em cima e depois passou-se para a parte de cima. Para nós, para mim, então, quando lá entrei, aquelas instalações eram luxo. Aquilo aí, pá, que espetáculo, fogo. Isto é mesmo formidável, era mesmo isto que eu queria. Comecei por fazer informação, perdão. Comecei na informação e depois, mais tarde, começámos a fazer um programa. Era o Rui Pasadinhas, não me lembro se era o Tove Ladas, se era o Nuno Valadas, confesso que não me lembro. Sei que éramos 5 e cada um fazia um dia. Fazíamos um programa que era Os Amigos da Onça. O nome do programa até começou um dia que estávamos sentados num café, estávamos lá com uma amiga nossa, e, pai, como é que se chama o programa? E então ela lembrou-se e disse, olha, fica Os Amigos da Onça. Pronto, a partir daí ela começou a ser a onça e a gente era os amigos. Depois, mais tarde... Paulo, e deixa-me lá interromper-te. Eu estava aqui à espera de te ouvir e fiquei muito curioso, e porque tenho aqui essa ideia, queria ouvir da tua parte como é que era fazer a informação nesses primeiros tempos. Estamos a falar do quê? De ires comprar os jornais todos, e o patrão Espírito, nessa altura, tinha dinheiro para isso, não pagava era ordenados, mas isso já é uma questão de sumenos importância. Mas compravam os jornais todos, viam televisão, tinham a televisão sempre ligada. Como é que conseguiam obter a informação para depois irem à procura daquilo que interessava saber? Nós, nessa altura, tínhamos os jornais, uma grande parte dos jornais, nós tínhamos lá na redação. Depois tentávamos fazer um apanhado das notícias mais importantes, fazíamos resumos. É claro que as notícias da cidade correm sempre mais depressa, nós íamos tentando apanhar aquelas que conseguíamos e depois fazíamos aqueles blocos de informação em que tive a sorte que nunca ninguém me queimou as notícias. Mas, nem mataste o Saddam Hussein também, como algumas pessoas gostavam de fazer e que fizeram, algumas mataram mesmo o Saddam Hussein? Não. Devo ter feito uma ou outra do género, mas pronto, essa do Saddam Hussein não me Pois, isso não é para qualquer um, só mesmo os principais especialistas é que fazem isso. Muito bem. E diz-me uma coisa, Paulo, estamos a falar num mundo, para já, com telemóveis raros, internet nem falar, e depois tínhamos notícias que tinham que ser sérias, é isso? Ou havia no meio disso tudo fake news e que obrigavam também a ires à procura de perceber se realmente era verdade e se o homem tinha mesmo mordido o cão ou se foi o cão que mordeu o homem, o contrato que dizia, vamos imaginar aqui um jornal daqueles mesmos que punham dúvidas sérias, por exemplo, um tal e qual ou qualquer coisa parecida. Vocês procuravam também perceber um bocadinho se as fontes estavam certas? Será que podemos acreditar nesta notícia? O José Saragossa não nos dava grande margem de manobra. Tentávamos ao máximo não meter o pé onde a gente não devia e, obviamente, ser o mais exato possível, não é? Ser o mais exato possível. Das notícias em Évora, era fácil, ligava-se para a pessoa, confira lá aqui em direto para a Rádio Jovem esta notícia que sai assim? Sim. Confesso que não me lembro de ter feito isso, mas acredito que sim. Muito bem, Paulo. Continuando, estávamos a falar então dos outros programas. Se calhar é a altura certa, já com 10 minutos de conversa, de te perguntar assim algum episódio desses programas que tu fizeste, dos Amigos da Onça, que já fixei o nome, mas assim alguma ideia daquilo que poderemos ter, sei lá, ou porque alguma coisa não correu como estava previsto, ou correu melhor do que estava previsto, ou até alguma música que tenha ficado da memória desses tempos. O que é que me podes partilhar comigo, Paulo?
Olha, fiz o Alquimia, fiz o Preferência, fiz vários programas lá na rádio e pronto, há sempre aquelas situações assim mais caricatas, às vezes quando a gente se esquecia de desligar o microfone. Também tinha uma das minhas rúbricas, tinha o patrocínio da pastelaria dos meus pais, né? Tinha essa vantagem, fazíamos passatempos e às vezes metia uma ou outra chamada no ar. Houve um dia, lembro-me no dia em que a pastelaria Alabassa fez anos, e então pagava-se o pequeno almoço a quem ligasse para lá e cantasse os parabéns à pastelaria. E a primeira pessoa que conseguiu entrar no ar foi logo a cantar os parabéns e cantou à concorrência. Quando chegou ao nome, depois cantou à concorrência, em vez de dizer pastelaria Alabassa, disse a pastelaria Violeta. E eu fiquei assim, epá, ainda bem que aquilo não tinha imagem, né? Que é a vantagem da rádio. E não ganhou o prémio, ou ficou à espera do prémio e ficou zangado e Epá, pôs-te a ti em tribunal por causa disso. não, então era para quem ganhasse quem cantasse a pastelaria, ele cantou a outra, ficou para o segundo. Ele apercebeu-se disso ou não? Apercebeu-se disso na altura? Sim. Olha que eu vou lembrar que o nosso patrocinador é a Alabassa. Qualquer Pá, coisa assim ou parabéns, não? cantaste muito bem, mas enganaste no nome. Pá, olha, Veja, lamento. cantas bem, mas não encantas. Não me É alegra. isso, pronto. Este é mais, exatamente, não me alegras. Muito bem, esse Olha, é um dos episódios. Tem mais alguma? lembro-me de uma história, não me lembro, não me perguntes os nomes, porque não me lembro. Porque, pronto, já lá vão 5 anos, não é? Já lá vão 5 anos. E uma história que aconteceu quando o estúdio ainda era cá em baixo, e aquilo, quando se subia as escadas, tinha um botãozinho para ligar e desligar o emissor, e quem saía desligava o emissor, e depois quem entrava ligava ao emissor. Entretanto, tínhamos que baixar sempre o potenciómetrozinho para deixar o microfone desligado. Quem terminou o programa à noite esqueceu-se de baixar o microfone, saiu, desligou o emissor, e quem veio fazer o programa no outro dia às 8 da manhã ligou o, Tensiómetro. ligou o emissor, não, ligou o emissor e O depois ia emissor, chegar sim. à mesa, deu um pontapé assim na mesa, e havia alguém que estava em casa que tinha o despertador para as 8 da manhã e acordou assim com um grande e real grito. Não vou dizer aqui, obviamente. Um Porque pi, o daqueles microfone tinha verdadeiros ficado ligado. pi. Um pi daqueles grandes porque o microfone tinha estado ligado. Pronto, a rádio na altura era feita destas coisas também, não é? Paulo, E por isso é que era engraçado. estavas-me a falar de fazer programa, começaste de início a fazer menção ao Rui Pasadinhas, mas depois para o fim já me falas em fazer programa sozinho. O que é que te dava mais gosto? Poderes inventar. Eu gosto de fazer, eu falo da minha experiência pessoal, gosto muito de fazer acompanhado do António, mas o meu lado mais satírico vem ao de cima quando faço programas sozinho. No teu caso, como é que era? Preferias sozinho? Preferias sempre ter companhia? Como é que era? Eu não fazia programa diretamente com o Rui, né? Quando a gente tinha os No amigos início, da sim. Onça, não. Uhum. Cada um tinha o seu dia. Um fazia à segunda, outro à terça, outro à quarta, outro à quinta, outro à sexta. Éramos 5. E fazíamos o programa assim. O facto de fazermos programa sozinhos permite-nos escolher a música, escolher o ritmo do programa e controlar melhor as coisas, obviamente. Agora, a coisa que me dava mais gozo e mais satisfação era, por exemplo, no dia em que fazíamos passatempos ou que fazíamos discos pedidos, olhar por aquele vidrinho e ver o técnico lá do outro lado, levantar o telefone, sim senhora, baixar o telefone, levantar o telefone, baixar o telefone, e nós sentirmos que estávamos a fazer qualquer coisa e do outro lado do fio havia muita gente a ouvir. Gostei, era das coisas que me deu mais prazer até hoje. Muito bem. Paulo, apontando aqui já para a parte final da nossa conversa, que seguiu aqui os seus trâmites de uma forma rápida, eu perguntava-te a ti, Paulo, o porquê de acabar a tua relação com a rádio. Foste tu que, a nível profissional, optaste por outros caminhos e tiveste que abandonar a rádio. Como é que foi? Estavas-me a falar em 5 anos, foi isso? Não. Foi há 5 anos, estava a dizer que somos todos ainda miúdos novos. Isso é que eu estava a Pois, dizer. exatamente. Muito bem. Foi há Então, 5 anos. e o Atrás. fim da experiência Rádio Jovem? Olha, o fim da experiência Rádio Jovem é uma coisa que ainda hoje me dói um bocado. Eu, na altura, atravessei ali coisas de puto novo. Atravessei ali uns períodos um bocadinho mais complicados a nível pessoal e afastei-me um bocadinho de tudo aquilo que eu tinha e de todas as ligações que eu tinha. Eu era escoteiro desde os 6 anos, eu na altura saí dos escoteiros, depois mais tarde acabei por voltar e ainda hoje continuo. Eu afastei-me da rádio, afastei-me ali de uma quantidade de coisas.
Basicamente foi isso. Entretanto, na altura, depois tive ainda um convite da Rádio Meridional, tive ainda durante, não sei se chegou a um mês, na Rádio Meridional a fazer programa. Isto estamos a falar em novembro de 89, mais coisa, menos coisa, se a memória não me falha, e acredito que falhe. E saí da rádio assim, pronto, um dia aconteceu. Na Meridional, estive lá um mês porque realmente não via o meu técnico a mexer-se quando fazia passatempos, as coisas eram completamente diferentes e nunca me senti em casa na Meridional, nem nunca me senti tão bem como alguma vez me senti na Rádio Jovem, porque tinha lá grandes amigos e ainda hoje é uma coisa que me custa um bocado ter saído da forma como saí, mas a vida tem destas coisas e é que ainda é que se aprende. E para terminarmos, nomes para ti memoráveis da rádio, aqueles nomes que não te esqueces. Já falaste daqueles primeiros, não quero que fales outra vez daquele nome que me persegue toda a vida, já percebi, mas fora ele, nomes. Olha, nomes, sei lá, olha, o Aires e o Rui Grilo, que andavam também sempre ali do nosso tempo, a Carla Fonseca, o Norberto Correia, o Manel Guerreiro, que ainda hoje falamos por Facebook, que é mesmo um tipo 5 estrelas, quem gosta bastante. A Bela Hortinhas, os manos, a Liliana e o Helder. Pronto, grandes pessoas que a gente conheceu lá na altura, como eu digo, infelizmente afastei-me um bocado deles, vou tendo notícias agora através de ti e pelo Facebook, mas são pessoas que a gente não esquece. São pessoas que Muito a gente não bem. esquece. És rapaz para te apresentares ao jantar no dia 12, que é a última data aqui registada, na Mocidade, em Évora? Olha, Gonçalo, como eu te disse, voltei aos escuteiros e agora sou chefe aqui no Lavradio e desde março que não temos atividade e temos a primeira atividade marcada para dia 12 para grande tristeza minha. Senão já Traz os escuteiros, fazem aqui um jamboree, ou como é que isso se chama, um jamboree no ar, qualquer coisa assim parecida, e fazem todos ali à porta. Há ali espaço para isso. Ainda há aquela hipótese de Pronto, então vamos ficar a torcer. Coisa e a gente tem de suspender as atividades mais uma semana. E se for então, assim, olha, eu estou aí. Se for preciso de uma cunha, contem comigo que eu faço essa cunha. Muito bem. Bem. Diz-me uma coisa, atualmente tenho aqui tenho uma unha grande aqui neste dedo pronto, como podes ver aqui tenho uma unha muito grande, que me diz que tens ar, e esse é um ar feliz, um ar contente, tens um ar de quem trabalha no maior banco privado em Portugal. Será que tu atualmente trabalhas no Milênio BCP? Tu tens ar de quem é feliz e trabalha nesse... eu vi logo na tua cara, só podia ser. E que tal ser bancário e ter experiência de rádio? Vá, que é para não ser só eu a falar dessas coisas. Olha, ainda há bocadinho estava a contar à minha esposa ao telefone quando vinha para casa que hoje devo ter feito e pela saúde dos meus filhos, que não estou a exagerar, fiz para cima de 300 assinaturas. Naquele raio daqueles contratos da Covid, que são 70 páginas que a gente tem que assinar todas, foram pelo menos 5, portanto estás a ver quantos contratos não foram, quantas assinaturas não foram. A rádio ajuda-te a comunicar, por exemplo? Como tudo aquilo, eu sempre fui um gajo calado e sempre fui um gajo mais low profile, mas acho que tudo aquilo que nós fazemos ajuda a definir-nos. E a rádio, obviamente, que me definiu a nível profissional. Eu acabei andei ali uma altura muito indecisa entre comunicação social, advocacia, e eu fui para relações internacionais. Pronto, vim parar a um banco, é verdade. Vim parar a um banco, mas pelo menos ainda andei ali um tempo e a rádio ajudou-me bastante nesse sentido. A minha mulher às vezes diz que eu falo muito. Não sei se às vezes quando me fala... Quer mais ação, a tua esposa já percebi, quer mais ação do que conversa, é isso? Quando ela chegar eu já lhe pergunto. Mas acho que às vezes também quem muito fala pouco acerta. Mas olha, acho que a rádio abre-nos horizontes. Abre-nos horizontes, sem dúvida, liberta-nos. É sempre diferente estarmos a falar atrás do microfone, sem sombra de dúvida. Mas sim, acho que a rádio foi muito importante naquilo que eu sou hoje em dia, sem dúvida. Foram 30 segundos. 30 segundos para me escolheres uma música que represente esses tempos da Rádio Jovem. Aquela música que quando ouves, lembras de estar lá sentado no underground da Rádio Jovem. Há tantas. Eu tinha 29, 28. Pressão alta. Pressão alta em cima. Pronto, Madness, que era okay.
My House, com não. que eu abri o meu programa, o Madness, que era uma música com que eu abri o meu programa e gostava bastante. Muito bem. Paulo, foi um prazer. Obrigado pela Mas oportunidade. foi todo meu, Já, Gonçalo, obrigado eu. já sabes, se for necessário alguma cunha para falar com os escuteiros, estejam à vontade. Eu falo com essa gente. Nem que lhes mande o pessoal que vá da festa do Avante, metendo aqui uma colher, mas Bom, explicar, olha... Lado. Sim, exatamente. Portanto, e dizer, olha, vejam lá como as coisas correram, é melhor não fazerem. Só depois tem lá uma manifestação à porta, é melhor os escuteiros não se reunirem no dia 12, passem isso para o dia 19, pode ser que a coisa já passe. Pode ser isso, Paulo? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Um abraço. Olha, gostei muito de Obrigado por ouvir. tudo mais uma Até vez. breve. Obrigado também. Um abraço. E obrigado pela oportunidade. Um abraço. E cumprimentos Obrigado. aos teus pais, não te esqueças. Serão entregues. Estão cá hoje, chegaram hoje. Vieram cá passar. Cumprimentos da minha parte, depois mostras-lhe isto. Ok, um abraço. Obrigado. Obrigado, um abraço. Adeus.